suicídio é um processo muito maior em homens, tendências depressivas e tal, que era maior em mulheres. Com o passar do processo acabou que virou, tá quase que empatando pelos dados que eu tive dando uma olhada. A medicina chinesa não separa a psicologia da fisioterapia. É por isso que eu fiz a pergunta. Né? Não tem essa separação, assim, então a conversa ela faz parte, né, do processo. Porque as pessoas veem a faixa preta como um troféu que você ganhou. O cume da montanha, e acabou. Dá a impressão que é tipo videogame, né? Você pega a faixa, daí vem umas habilidades, assim, você vira montando. E isso não acontece. Não acontece muito, mas é uma das coisas que a gente tem que conversar com os alunos, né? Principalmente quem tá entrando, assim. Mas é o clássico brigar na rua, né? A pessoa brigando na rua e ela é seu aluno, alguma coisa você... Né? Respinga. Claro, é diferente uma questão de legítima defesa, alguma coisa nesse sentido, né? Também a gente treina pra poder usar se precisar, né? Mas eu vou provocar uma briga, né? Ou eu não vou conseguir me controlar também nisso ali. Tem uma responsabilidade do professor como que ele te formou nesse processo. Salve, time! Tudo em ordem? Então, estamos crescendo na vida com um estúdio novo e... Para inaugurar esse estúdio novo, trouxemos uma pessoa que a gente gosta bastante, que está com um trabalho bem legal sobre recovery, que é um negócio muito importante. Aí, se você der uma olhada tem uma revista inteira direcionada do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sobre o mercado fitness e sobre recovery. Então, a gente hoje vai entrevistar a Nabila, que tem essa pegada de recovery, mas tem um twistzinho, que é medicina chinesa e massoterapia. E, não obstante disso, essa garotinha aqui é atleta de Kung Fu e Taekwondo. Eu já fui corrigido várias vezes que eu achava que era Taekwondo. Então, se me encontrarem na rua, por favor, não me batam. É Taekwondo. Seja bem-vinda, Nabila. Tudo em ordem? Beleza, nego. Não tava bom o Taekwondo ainda? Daí tem que ver como que os coreanos realmente falam aí também. Não sei nem se a gente reproduz Maravilha. igualmente. Que bom! Me conte, já que a gente está falando sobre esse mercado de recovery, você deve ter tido uma crescente nessa demanda, né? Como é que você vê esse processo, especialmente porque estão falando de recovery, mas você tem um recovery de medicina chinesa, tem todo um processo cultural, até eu diria, envolto nesse teu trabalho. Uhum. Eu acho que a gente tem uma crescente da prática de algumas atividades físicas e uma certa atletização, né? O pessoal competindo bastante, entrando numa rotina de treino que eu acho que uns anos atrás não era tão comum assim, né? E eu acho que tem ficado um pouco... As pessoas têm entendido que tem uma relação entre um ganho de performance e um descanso, né? Que o descanso faz parte do treino. Que acho que é uma coisa que a gente vem repetindo há uns anos, mas parece que agora as pessoas estão entendendo realmente o que isso quer dizer, né? Que não é só estar descansado para treinar no dia seguinte, mas esse descanso que o corpo precisa para que ele possa performar bem também, né? No dia seguinte, a performance está ligada a isso, né? E aí você falou da medicina chinesa, um dos conceitos mais importantes da cultura chinesa é aquela ideia do yin-yang, aquela bolinha, né? Dividida entre preto e branco. E quando a gente fala de uma atividade, né, e um descanso, eu estou trabalhando com essas duas polaridades, que é uma polaridade que é ativa, que se expande, que faz, que atua, que age, e a outra que se recolhe, que percebe outros movimentos e etc, né? Então eu acho que quando a gente pensa o recovery nessa chave, né, de que eu estou trabalhando com saúde, longevidade, etc, mas eu também estou trabalhando com a performance, né, com uma melhora ali daquele praticante, seja para ele para benefício próprio, né, para puro prazer, né, a pessoa não vai competir, mas é o puro prazer ali para que ela tenha uma longevidade na prática dela, né. Aí quando a gente não cuida, o que acontece é lesões frequentes, ou às vezes uma lesão, né, aquele descanso que você não deu, que te gera uma fadiga, que vai te gerar uma lesão que você vai ficar, às vezes, 3 meses parado. Se você tivesse cuidado, diminuído um pouquinho a carga, teria se mantido sem precisar dessa pausa, né? Infelizmente eu conheço bem isso, né? Quando você falou lá atrás, quando tudo era mato, é exatamente isso, né? A ideia, não só na fase de maratonista, como na fase de triatleta, eu tenho um período, o que eu vou fazer? Eu vou gastar um pouquinho com um rolinho, eu vou arrumar um tempinho para ir numa fisioterapia proativa, não reativa. Não, eu vou pegar esse tempo para correr mais, ou para pedalar mais, ou para nadar mais. Então,
Matou a charada. Então, aquela dorzinha, com o passar de 2, 3, 4, 5 semanas, quando você vê vira uma dorzona, daí quebra alguma coisa, como foi o meu caso, e daí você tem que correr atrás disso, né? Se eu soubesse hoje o que eu... Se eu soubesse ontem o que eu sei hoje, provavelmente não teria tido boa parte das lesões que eu tive, né? Agora, me conta uma coisa. Aonde que no universo da fisioterapia a massoterapia se encaixa? Ah, sim. A massoterapia, a gente pode dizer que ela é uma das técnicas possíveis da fisioterapia, né? A fisioterapia acaba sendo mais ampla, e de reabilitação de formas diversas. Acho que a mais comum que o pessoal conhece é a cinesioterapia, que é pelo movimento, né? Porque quando a pessoa fala, vou no fisioterapeuta, vou na fisioterapia, geralmente é aquela sala com os fisioterapeutas e você faz exercícios, né? Mas os fisioterapeutas também atuam no corpo do paciente diretamente nesse sentido da reabilitação, de restabelecer função, etc. E as técnicas manuais, elas fazem parte, né, da físio. Mas são profissões que funcionam de forma não necessariamente acoplada, né? Então eu posso ser um massoterapeuta e não ser formado em fisioterapia, né? Assim como eu posso ser fisioterapeuta e não focar nessas técnicas, né? Embora a maioria acho que vai nesse sentido, né? Mas a masso, eu acho que elas também vão trabalhar de forma conjunta em alguns processos, né? De reabilitação, pós-operatório, etc. E daí a massoterapia tem alguma proximidade, alguma aderência com a medicina chinesa ou são só coisas que você, tipo, eu gostei disso e eu optei por colocar tudo junto? A medicina chinesa, ela é um campo de várias possibilidades técnicas, né? Então, a mais conhecida é a acupuntura, né? Que o pessoal mais conhece. Mas a massoterapia é também uma das técnicas. Então, tem a massoterapia chinesa, né? Que daí a gente trabalha com os princípios da medicina chinesa, mas nas técnicas manuais, né? O que eu faço é uma junção de... como o pessoal sempre... nisso que você falou dessa crescente, o pessoal vinha buscando a liberação miofascial, né? A terapia manual desportiva, etc. Então, eu fui fazer a formação dentro desse vocabulário, dessas técnicas também, que a gente... Vamos falar aqui do Ocidente, né? Mas a medicina chinesa faz isso também, né? Ela faz liberação miofascial, só que com outra abordagem, né? Um outro raciocínio e etc, né? Mas... a gente tá lidando com mãos mexendo no corpo, né? Não tem como ser muito diferente, né? Acho que é mais uma questão de intenção, muda alguma coisa de técnica, né? A gente está vivendo e está sendo gravado esse episódio em novembro, né? Tanto é que o mês já passou, a barba já está começando a chegar no meu bigode e tal. E eu confesso que estudei um pouquinho sobre esse assunto e tal, e crimes... mortes, aliás, mais violentas e suicídio é um processo muito maior em homens e tendências depressivas e tal, que era maior em mulheres, com o passar do processo acabou que virou, tá quase que empatando pelos dados que eu tive dando uma olhada. A gente estava falando sobre a energia do yin e yang no começo e você percebe que existe alguma, ou já trabalhou com algum paciente com essas questões mais mentais e não necessariamente questões físicas nessa sua jornada aí de fisioterapia, massoterapia? Eu acho que num processo... Tem muito paciente que vem buscar a medicina chinesa direta por questões emocionais. O mais clássico é as dores por estresse, né? Tô muito estressado, preciso relaxar. Acho que esse é o mais clássico, que junta diretamente, né? Esse processo emocional com a dor física, digamos assim, né? Mas tem paciente que vem buscar diretamente pelas questões de ansiedade, depressão e etc. Uau! Mas tem aqueles que vêm com alguma dor, com alguma outra questão, que, assim, entende, né? A massoterapia é para eu trabalhar alguma questão aqui muscular, articular, etc. Mas na conversa, conforme vai desenvolvendo ali o papo, ou num tratamento mais prolongado, a gente vai entrando em outras questões, né? Porque, por exemplo, na medicina chinesa, a mesma... A gente chama de energia, mas é que quando a gente pensa em energia, que parece alguma coisa meio viajada, assim, né? Mas, sei lá, o mesmo impulso elétrico que está acontecendo no meu corpo, que faz com que eu tenha um acesso de raiva, por exemplo, ele é a mesma energia que é necessária para nutrir o meu tendão. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que eu fico muito irritada e tenho algumas explosões de raiva, e eu tenho uns entorses recorrentes, por exemplo. Para a medicina chinesa, eu não faço 2 tratamentos. Eu vou trabalhar o que naquele corpo está fazendo com que essas 2 coisas aconteçam, né? Então, os processos, eles são juntos, na verdade, né? E o que a gente vai percebendo é que há essa
correlação ali em não dizer que tudo é emocional, porque não é sobre isso, né? Mas também nem tudo é físico, e na verdade as coisas, às vezes, elas estão conversando umas coisas com as outras, né? Acho que é isso que a medicina chinesa abre, né, de possibilidade. Então não é incomum alguém chegar lá com uma dor no trapézio e daí com o passar do processo ele se deflagra com, sei lá, ansiedade, por exemplo. Ou coisas diversas Ou ao que... contrário, Aham. enfim. Porque, se for pensar, acho que a rigidez é o que fica mais fácil da gente perceber, né? Essa rigidez, a gente até fala, assim, né, de uma pessoa que é muito... não consegue se adaptar às situações da vida dela, né? Uma pessoa muito rígida. O corpo dela vai expressar essa rigidez também, e aí vai gerar as dores em locais, em algumas partes localizadas, que aí na medicina chinesa a gente tem um mapeamento por conta dos chamados canais de acupuntura, né? Então eu consigo entender que a rigidez naquele paciente está indo para o trapézio e não para panturrilha, por alguma questão, aí eu tenho que descobrir que outra questão que está por trás disso, né? Uhum. Mas eu posso pensar nessa falta de adaptabilidade, por exemplo, né? Que torna rígido. E essa rigidez, ela vai para algum lugar, né? E chega lá, é meio que uma sessão de fisioterapia e barra analista, pelo jeito. Porque se a pessoa vai começando a conversar, você vai começando a entender e tal, e ela meio que vai se descobrindo, pelo jeito. Uhum. É claro, a gente toma muito cuidado para não invadir as áreas, né? Tem essa questão. Mas a medicina chinesa não separa a psicologia da fisioterapia, por exemplo. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Não tem essa separação, assim. Então a conversa, ela faz parte, né, do processo, assim. Muito legal mesmo. E me conta uma coisa, o que veio antes? A fisioterapia ou essas artes marciais que você pratica? Veio... Não, eu ia falar veio as artes marciais, mas agora eu me lembrei de um detalhe, né? Eu tenho escoliose, né? E tinha muitas dores nas costas no período de crescimento. Então eu fiz muitas sessões de fisioterapia, assim, muitas, né? Mas aí quando eu comecei a praticar Kung Fu, lá pelos meus 17 anos de idade, as dores pararam. Foi o que realmente fez parar. E aí eu, não por isso, né, mas olhando talvez também por isso, né, fui me identificando e treinando desde 2008, né, que eu treino. Uhum. E aí eu parei um tempinho, fiquei uns 2, 3 anos, assim, longe do Kung Fu, fiz outras coisas, né, fui pro boxe, jiu-jitsu, muay thai, etc. E aí quando eu decidi retornar, eu fui para uma outra escola e os meus professores de Kung Fu são acupunturistas, um deles é massoterapeuta. Então aí nisso eu comecei a também, virei paciente, aí comecei a fazer... A gente tem umas práticas também da medicina chinesa que é o Qigong, que é uma prática corporal que é tipo uma fisioterapia chinesa. E aí comecei a praticar Qigong também, e aí decidi ser instrutora de Qigong, e aí enfim, aí fui me encontrando nesse universo da medicina chinesa, até que daí veio a massoterapia chinesa, né? Aí juntou tudo de uma vez. Me conta um pouquinho mais sobre esse Qigong, porque você estava falando, me deu um gancho, mas daí você falou do Qigong, e eu acho que nós vamos chegar no final dessa história na mesma linha de raciocínio, mas vamos por partes. Como é que é esse Qigong primeiro? O Qigong, ele chega pra gente como uma prática de autorregulação, né? Então, eu, praticante de Qigong, eu aprendo uma série de técnicas, né? De acordo com o que o meu professor me passa, assim, digamos. E essas técnicas, diferente da fisioterapia convencional, né? Que você, tem um problema de ombro, eu preciso reabilitar meu ombro. Aí você vai pegar a bolinha e subir, aqueles exercícios todos. No Qigong, você faz uns movimentos que são sempre... geralmente eles são movimentos mais leves, mais fluidos. Então demanda muita consciência corporal que você vai desenvolvendo, né, com o tempo. Muito trabalho de atenção à respiração. Mas o erguer o braço, eu posso estar imitando uma garça no seu movimento de voo. Eu posso estar empurrando o céu, que é o mito de como surgiu o mundo para os chineses, por exemplo, né? Então você remete a histórias, animais, imagens, que acabam deixando muito mais interessante a prática, né? Porque às vezes ir pra fisioterapia, ficar erguendo a bolinha contando até 10, às vezes é um pouco enfadonho, mas aí quando eu tô lá imitando uma garça, né, é diferente, é um outro processo, assim. Então ele é um pouco meditativo, tem essa parte um pouco da imaginação, assim, que é como a arte marcial chinesa trabalha também, né? Todo mundo fala do Kung Fu, que imita os animais, né? Então, no Qigong é um pouco nesse sentido. E aí, quando eu ergo o braço, eu tô trabalhando o ombro, mas eu tô esticando os canais de acupuntura que passam por ali. Ele tem uma tensão também de movimentos que eu vou mexer as minhas vísceras e elas vão trabalhando ali numa pulsação também, né? Então, ele é meio amplo, assim, né? Um pouco além da fisioterapia. Gostei, porque era esse ponto mesmo que eu queria chegar. Em conversas com outros colegas fisioterapeutas,
a gente percebe que o que eu faço, o que eu dou aula e tal, muito se assemelha a alguns movimentos, não tudo, obviamente, mas alguns movimentos de soltura, de melhoria e tal, não sei o que. Então você percebe que a solução para as pessoas, por incrível que possa parecer, é se movimentar, né? É muito legal da cultura chinesa em querer colocar outros movimentos ainda em cima disso. Tem o Flow, ultimamente, que tem crescido bastante no Brasil e tal, que também fala-se sobre alguns movimentos de animais, alguns movimentos que eles dão alguns nomes um pouquinho diferentes e tal. E eu confesso para você que eu já usei nas minhas aulas para forma de aquecer os meus alunos. Não necessariamente fazer o trabalho que precisa ser feito, mas é interessante ver, e esse é o ponto que eu queria chegar mesmo contigo, de que a cura para processos se encontra nos próprios processos, né? Tem muito da medicina ocidental, e eu tenho algumas brigas que eu gosto de brigar, você me conhece. Machucou fazendo levantamento de terra, não faça mais. Não, mas a senhorinha, quando ela chega em casa, que ela coloca todas as compras no chão, pegar na bolsinha dela a chave para abrir, ela faz um deadlift para deixar um levantamento de terra para deixar todas as compras no chão, ela faz um segundo para tirar todas as compras do chão e entrar em casa. Então, não é sobre o movimento propriamente dito, mas como esse movimento está sendo feito, quando esse movimento está sendo feito, sobre qual demanda de carga e sobre qual demanda de repetições, por exemplo, esse movimento está sendo feito. Não é para não fazer, é para ver qual desses 4 fatores, se não mais, você pode até me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas sobre qual desses 4 fatores ou mais é que está tendo erro, e não necessariamente o movimento em si, porque quer queira, quer não, se a resposta para as dores é movimento, e se você pratica movimento, você está se preservando, entre outras palavras, né? Para a medicina chinesa é muito claro a ideia de que movimento é vida, falta de movimento é morte, ponto. Então, tudo se resolve no movimento, né? Acho que essa é a premissa básica, assim, né? E aí, o que é legal dos praticantes que vão, com o tempo, aderindo mesmo à prática, né? E vai adquirindo uma certa profundidade ali de prática, né? Os meus alunos, às vezes, relatam assim, eu tava em casa, senti dor, não sei onde, aí eu comecei a fazer aquele exercício e tal, e foi soltando. E às vezes é um exercício que nem eu tinha pensado que poderia ajudar naquela dor, mas ele, naquele momento, né, entendeu por consciência corporal própria ali, né, que aquilo podia ser interessante e trazer o alívio que ele precisava, e pronto, né, então serviu, né, que aí eu acho que nisso você também vai entendendo as suas posturas, o que tá te fazendo, gerando aquelas dores, né, vai criando realmente um processo de preventivo mesmo, né, de lesões, de dores, incômodos e etc. Você sabe que essa é a primeira vez que eu estou conversando com alguém que eu percebi exatamente o mesmo interesse que eu tenho com os meus alunos. Tipo assim, tem a síndrome da Branca de Neve e dos 7 anões, que os 7 anões seguem a Branca de Neve por tudo quanto é lugar. Essa é a primeira vez que eu estou conversando com alguém que... Não, que bom que você aprendeu sozinho, que bom que você trouxe alguma coisa para mim, porque é sempre ladeira abaixo. Né? O meu sonho é chegar a dar aula e tem um pedacinho da aula que a gente pega ou uma articulação ou um grupo muscular e solta. Eu coloco mobilidade / flexibilidade, porque mobilidade é um termo de ser móvel, sair daqui para outro lugar, mas no Brasil ficou mobilidade mais para articulação, flexibilidade mais para grupo muscular. E meu sonho é chegar e colocar duas interrogações. O que você quer soltar hoje? O que você percebeu? Achei muito legal, porque não é sobre ter aquele aluno naquele estágio o tempo que você tiver com ele, e sim ensinar ele para que percorramos juntos outros estágios. Achei muito legal isso. E é a primeira vez que eu vi, para ser bem sincero. Eu acho que a gente vem, quando a gente pensa as práticas, as artes marciais, por exemplo, tem muito uma relação de respeito ao mestre, etc, né? E aí eu acho que, às vezes, se entende que a gente não pode questionar, então, algumas coisas, né? Mas eu acho que o nosso corpo também, a gente tem uma inteligência, né? Sim. E eu acho que essa pesquisa de você entender no seu corpo qual que é a melhor postura, que não precisa ficar parado nela para sempre, né? Mas as melhores formas de você se locomover no mundo, eu acho que esse é o melhor ganho que a gente que trabalha, né, com movimento pode dar para alguém, assim, né? E não ensinar o movimento correto e etc, né? Mas
Acho que você entendendo o seu corpo, como é que você busca isso, acho que é a melhor coisa que a gente pode entregar, assim. É porque isso não tem dinheiro que pague, né? O cidadão se entender. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma preocupação de que, tipo assim, mas eu vou perder o aluno, eu vou perder o paciente. Não é exatamente isso. Eu vou enriquecer a vida dele, que, tendo ensinado para ele alguma coisa, se for uma pessoa sensível, ela vai ser eternamente grata a você por isso. Então, quando novas demandas vierem, com certeza você vai estar na cabeça dele, dela, para tipo, vou trocar uma ideia com ela. Ou seja, é muito mais sobre, voltando à analogia, não é sobre a Branca de Neve ficar com 7 anões seguindo ela pro resto da vida, é sobre essas pessoas crescerem, e irem e voltarem e se relacionarem com você numa forma de aprendizado e também evolução, não só eu aprendo com ela. Fica um disco meio chato, assim. Um pouco da dinâmica que a gente tem de vou no médico, ele me dá um remédio, acabei com o meu sintoma e eu não sei o que está acontecendo. Aí quando eu tiver aquele sintoma de novo, eu preciso voltar nele e esse mesmo processo, assim, a gente não aprende, né, com a dor que você tá sentindo, você não aprende ali o que eu fiz para chegar nesse momento, assim, né, eu acho que a visão da medicina chinesa é um pouco, você vai se entendendo no meio do caminho, assim, né, o porquê que isso tá acontecendo para que eu não tenha mais. Mas sempre vai ter, né? A vida tá se movimentando, você tá sempre em conflito. Então eu acho que a gente não deixa de ser necessário, né? Não. Que você entregue pra pessoa muito disso, não vai deixar de ser necessário. É esse ponto que eu queria chegar. Não é... Acho interessante porque, te força a continuar evoluindo. Porque se eu ensinar tudo pro meu aluno e não continuar aprendendo, o que eu vou ensinar para ele depois? Eu me lembro que tinha pessoas que chegavam, porque eu tenho ele não é um quadrinho, mas eu faço a semana do box no domingo, imprimo e levo pro box. As pessoas têm acesso ao que vai acontecer a semana inteira. E daí tinha aluno que tirava foto daquilo e levava para casa. Aí um outro aluno me perguntou, puxa, você não tem medo que isso vai acontecer? Eu falei, não, porque ele está sempre me copiando. Se eu garantir que eu vou estar sempre evoluindo, ele vai estar sempre copiando. Não interfere muito na minha vida, né? E eu acho muito interessante essa visão, especialmente da cultura chinesa, por causa porque daí o paciente que tem um problema na coluna, ele vai ser meu paciente para sempre. Não, mas eu não quero que ele seja meu paciente para sempre, eu quero que ele evolua e continue tendo a vida que ele queria ter, né? Claro, no meu caso, eu tenho a coluna toda estrupiada, eu meio que de tempos em tempos tenho que voltar lá. Mas se não fosse também, que pensa um pouquinho diferente da cultura ocidental, se não fosse um pouquinho, olha, você tem isso, você é educador físico, você sabe o que você precisa fazer. Se não fosse isso, eu não teria estudado tanto para entender melhor do negócio, para daí poder criar protocolos não só para mim, mas para os meus alunos, para evitar esse tipo de lesão e tal. Então é um negócio que eu tenho muito prazer e orgulho de dizer que, tipo, pode ter lesões, que acontece por ser um processo repetitivo e tal, mas lesão na coluna os meus alunos não têm, porque a gente foi estudando tanto que criou alguns protocolos que eu coloco, tempero eles durante a semana para o cara poder ter a coluna, pelo menos, sem maiores problemas. Até porque, como a gente está aqui, muito tempo sentado, muito tempo sem se mexer, então acaba que atrapalha um pouquinho, né? E se deixar aprender também pelo aluno lembrei de tem uma paciente que é minha aluna de Taekwondo. E ela vai fazer exame de faixa preta agora no final do ano. Olha! E aí só que daí ela machucou o joelho. E tinha um chute que há um tempo eu tava tentando ajustar nela e não conseguia, né? Eu, nos meus estudos do meu corpo, tentando passar pra ela o que a gente podia fazer pra deixar aquele chute legalzinho assim, não tava chegando na resposta. Aí ela machucou o joelho. E pra ela conseguir fazer aquele chute, ela precisa colocar uma postura tão certinha do pé dela de apoio no chão que o chute sai perfeito. Pronto. Entendi, né? A partir do corpo dela, da dor que ela do que ela tá me relatando, né? Que tipo de movimento dói ou não dói, o que ajustou. E aí o chute ajustou e tá tudo certo, porque a adaptação que ela fez, na verdade, talvez era a adaptação que ela devia estar fazendo sempre pra não ter a lesão, inclusive, né? Então aí o corpo agora, o chute sai, né? Então é de aprender com o movimento dela, né? Aprender com o que ela tá estar aberta pro que ela tá me trazendo também, né? Mas você percebe que
em situações como essa, onde teoricamente você não corre risco de perder o aluno, acho que as pessoas no Ocidente têm muito medo das coisas. Assim. Ah, que eu vou perder o aluno. Não, porque ele vai saber tudo que eu sei e tal. Você percebe que a partir do momento que existe uma certa liberdade, não ser confundido com libertinagem, mas existe uma liberdade para ela chegar e falar assim, puxa, Nabila, não está funcionando desse jeito e tal, força você a pensar em outro formato, força as duas pessoas a ter uma conversa mais franca, e daí ambas aprenderam com o processo. Acho que esse é o mais legal. Né? As pessoas acham que, tipo, não, daí quando eu virar professor, seja de faculdade, seja de aula de cross-training, seja como a pessoa que está querendo formar uma outra faixa preta, daí eu não tenho mais nada para aprender. Não, muito pelo contrário. Não é o que eu faço toda semana, mas de tempos em tempos eu faço alguns workouts com eles. Né? É uma analogia meio do fogo, assim, da fogueira. Se eu estou muito perto, eu me queimo. Daí o aluno começa a querer fazer comparativo de quanto que ele deve render versus o que eu rendo, ou se ele rende mais do que eu, se ele rende menos do que eu. E também, se eu fico muito longe da fogueira, eu não me aqueço. Daí eu fico uma figura muito distante. No caso de artes marciais, eu creio que pode ser alguma coisa um pouquinho mais próxima, porque de repente não vai ninguém, você tem que treinar aquela pessoa e tal. Então acho que fica um pouco mais próximo. Mas é essa troca que faz com que você continue evoluindo, né? E não necessariamente, se não funcionou para mim, não vai funcionar para mais ninguém. Gera uma certa miopia, até eu diria. E nas artes marciais, cada estilo, cada escola tem uma abordagem, né? Mas, por exemplo, na minha escola, na escola dos meus mestres, enfim, de taekwondo, você faz um caminho paralelo de atleta ou praticante e o caminho de instrutor, né? De professor e etc. Então não é todo mundo que que quer ser instrutor, mas a pessoa quer treinar bastante, né? Só que chega um momento que para você avançar como praticante, você precisa fazer a formação de instrutor. Então, você precisa ensinar, você precisa olhar para o corpo do outro, pesquisar o corpo do outro, né? E também acho que não guardar para você tudo que você aprendeu nessa caminhada, assim, né? Então tem um momento que você tem um limite de até onde você chega. Se você quiser avançar ali nas graduações, né? E acessar o que você aprende na graduação seguinte, você precisa passar pela formação de instrutor, né? Mas é num determinado momento para frente da depois graduação. Da faixa preta. Depois da faixa preta. Quarto dan de faixa preta, assim, né? Que é realmente, né? A pessoa já deu mas uma daí caminhada. também provavelmente é uma vida fazendo isso. Quanto tempo demorou para você? Até a faixa preta, ela no taekwondo, ela em 4, 5 anos vai, assim. O problema é o depois, né? É a pessoa se manter depois da faixa preta, porque as pessoas veem a faixa preta como um troféu que você ganhou ali. O cume da montanha, e acabou. dá a impressão que é tipo videogame, né? Você pega a faixa, daí vem umas habilidades, assim, e você vira monstrão, né? Isso não acontece. E, na verdade, o que vem é a responsabilidade, porque as pessoas te veem, você é uma faixa preta. Então, quando você vai fazer qualquer apresentação da modalidade, tá todo mundo olhando a faixa preta fazer, esperando algum grau, né, de performance, assim. Mas tem essa responsabilidade do cuidado com os outros também, né, do auxiliar as pessoas nos processos delas também, né. Então, o chegar ali é basicamente, assim, fazer bem feito e não parar de fazer, né, consistência, que já é uma coisa que poucas pessoas fazem, né. Não, mas eu achei bem interessante porque 4, 5 anos é bastante tempo, especialmente nos dias de hoje, né? Então, 4 ou 5 anos dá para perceber se a pessoa leva aquilo como hobby, como forma de se movimentar apenas, ou se de fato né? Você pode entrar de um determinado jeito e ao final de um processo pensar de outra forma. Então, acho que 4, 5 anos é um período bem legal mesmo. Sim. Não sabia disso, bem legal. Tem em todas as artes tem isso, né? Os momentos de exame, de graduação, né? Cada etapa vai te exigindo alguma coisa. Então, para você chegar lá, você passou por algumas coisas no meio do caminho complicadas ali, né? Tem um processo que não é simples, né? Por causa das duas artes marciais, você se via nessa questão de instrutor ou só saiu por causa do taekwondo? Essa ideia de, legal, gostei, eu vou começar a me enveredar para esse lado de, entre aspas, da educação de outras pessoas. Não, acho que desde o começo de quando eu comecei a praticar Kung Fu, tinha essa ideia, assim, de um dia dar aulas de Kung Fu também. Mas
o que me foi, como aconteceu realmente, que aí eu continuei praticando e meio que sem pensar nesse momento em que isso ia acontecer. Mas no Taekwondo, no caso, meu professor precisou viajar e alguém precisava assumir as turmas lá do projeto que tinha na universidade. E aí eu comecei eu era mais graduada da turma, né? Então ele passou pra mim. E aí eu não parei mais, né? Isso foi 2019, assim, aí de realmente seguir mesmo por esse caminho ali, porque é muito fantástico. O processo todo é muito gostoso de participar, de ver como as pessoas vão mudando no meio do caminho, né? Ah, agora você levantou um negócio bem legal. Porque aconteceu mais ou menos assim comigo. Meu sócio teve que sair e tipo, nego, dá uma aula aí. Que eu não comecei com a intenção de. E, pô, primeiro eu tava completamente borrado, assim, cara, o que eu vou fazer e tal. Só que daí o tempo foi passando e daí você começou a não só ser um análogo do jeito do cidadão de dar aula, como colocar o teu próprio tempero nas coisas e tal. Pra você foi assim também? Sim, sim, mas eu acho que esse processo tá amadurecendo agora, assim. Eu É dou aula desde mesmo? 2019 e eu acho que agora eu consigo ver que eu tô colocando. Sempre tem a nossa característica, né? É uma escolhazinha, uma ou outra que você faz ali que dá a sua forma, né? Eu lembro de uma vez levar meus alunos para fazerem exame na academia, numa outra academia lá do mestre, e as pessoas chegarem para mim, assim, pessoas que me conheciam falando: ah, eu sei quem são seus alunos porque eles fazem fórmula de uma maneira diferente, né? Então, das pessoas reconhecerem isso, assim. Mas hoje em dia eu percebo já que eu trago muito mais as minhas características, a minha experiência, assim. Eu me dou mais liberdade disso, que eu acho que é um amadurecimento de prática, de graduação também, né? Então, esse ano eu vou me formar professora de Taekwondo. Então, tenho 2 certificações como instrutora. Esse ano eu realmente vou me formar efetivamente professora. E aí isso te dá algumas liberdades também, né? Você assume outras responsabilidades. Então, é como se eu tivesse uma certa autorização também a fazer esse processo que eu tô fazendo agora, né? Sob o ponto de vista de língua portuguesa, isso pode ser considerado sinônimo. Qual é a diferença entre professora e instrutora da arte marcial? Os instrutores, eles estão... a gente tem um professor te supervisionando. Eu ainda não respondo... Ah. Né? Se os meus alunos erram, ainda eu não sou eu completamente que vou responder por isso, né? Tem alguém acima de mim que me supervisiona. A partir do momento que você é professora, você tem essa liberdade e ao mesmo tempo essa responsabilidade, né? E como é que é esse potencial erro? É lesão? Como é que você erraria? Uhum. Isso que eu queria Eu acho entender. que coisas diversas, assim. Não acontece muito, mas é uma das coisas que a gente tem que conversar com os alunos, né? Principalmente quem tá entrando, assim. Mas é o clássico brigar na rua, né? Isso é uma questão, porque a pessoa brigando na rua e ela é seu aluno, alguma coisa você... Né? Respinga. Claro, é diferente uma questão de legítima defesa, alguma coisa nesse sentido, né? Também a gente treina para poder usar se precisar, né? Não é sobre também, não, né? Mas eu vou provocar uma briga, né? Ou eu não vou conseguir me controlar também nisso ali. Tem uma responsabilidade do professor como que ele te formou nesse processo, né? Porque afinal você tá formando um corpo forte que pode ser letal, inclusive, né? Aí você tem que ter um certo controle ali dos seus movimentos, né? Mas aí que tá, né? Tem 2 coisas nesse ponto que eu queria tocar. A primeira, que é dar aula é um negócio maravilhoso. Mas diria que até mais do que 50% é repetitivo. Então, essa historinha que você falou pro tua primeira classe lá, olha, não briga na rua. Você tá falando até hoje. E daí, o legal disso para você não ficar entediada é você pensar em formas novas de dar o mesmo recado, levando em consideração o que está acontecendo no mundo nesse exato momento. Então, sempre muda, né? É a Nabila explicando, que já explicou 5, 7, 10 vezes, mas, olha, exemplo do que aconteceu em tal local, assim, sempre tem uma mudançazinha nesse processo, né? Bem, não tinha me atinado desse processo. E a outra ideia é justamente, eu estou explicando isso, é meio que normal, tá, não sei o quê, sou responsável, mas o que eu posso fazer para de repente mudar isso e não só na minha prática, até quem sabe influenciar outras práticas, né? É assim que a ciência evolui, por exemplo. Bem legal, não sabia.
Eu acho que a gente fala de virtudes marciais, assim, né? A pessoa aprende a respeito, disciplina, né? Como é que isso se dá, né? E eu tenho pensado um pouco, tentado entender como é que a gente internaliza isso, porque não existe o professor lá na frente que fica falando, olha, gente, respeito é tal coisa, né? Porque isso a gente vê e não funciona, né? A gente sabe a definição das Sim. coisas, né? Mas é diferente, por exemplo, quando eu vou lutar com o meu colega ali, meu parceiro de treino, e eu estou cansado. Eu tô me sentindo vulnerável. E aí eu vou respeitar a outra pessoa quando ela estiver cansada também. Nesse sentido, nessa identificação que você tem, né? Do que passa na sua cabeça no momento de uma luta, por exemplo, né, no meu estresse, não só cansaço, uma ansiedade, um descontrole, etc. Eu acho que a gente vai se encontrando com algumas coisas nossas no momento da luta, e isso vai permeando a relação com os colegas do treino, né? Você entende que a pessoa pode estar passando pelo mesmo que você naquele momento, né? Então, eu vou respeitar a hierarquia. Não é simplesmente porque a hierarquia existe, mas é porque eu sei que aquela pessoa que é faixa preta, ele passou por muito mais exames do que eu, né? Ele foi provado, né, digamos assim, muito mais vezes do que eu. Ele apanhou do mestre muito mais vezes do que eu. Então, esse respeito à hierarquia, ele é concreto, né? Ele existe ali porque eu sei que na prática do treino, né, o que a gente faz no treino é exercitar isso o tempo inteiro, né? Sem a necessidade da palavra ali, né? Da virtude que está sendo trabalhada. Daí nós vamos entrar numa outra seara que eu acho que a gente vai chegar lá também nesse outro assunto. Muita criança nas aulas ou não? Eu não tenho alunos crianças, assim, Mas mas tem tem criança. bastante criança. Porque esses dias eu estava vendo, a conta não fecha, né? Porque, teoricamente, mais de um entre cada 4 brasileiros pratica uma atividade física. Só que a gente tem um número de sedentarismo e obesidade absurdo. Aí eu estava vendo uma entrevista do professor Zair, da UP, lá da Universidade Positivo, falando que as crianças estão sedentárias. Aí você começa a perceber que uma criança sedentária que ela ouve sobre respeito, mas ela não vê sobre respeito. Ela ouve sobre hierarquia, mas ela não vê sobre hierarquia no dia a dia dela, que é arte marcial, contribui bastante para isso. Aí fica difícil dela colocar esse conceito aéreo na vida dela. Por isso que eu perguntei, porque você tem uma quantidade de crianças, acho que 80% das crianças no Brasil hoje são sedentárias. Um número alto, assim. E se elas não estão indo ter uma aula de arte marcial, seja judô, kung fu, etc., jiu-jitsu, fica difícil de ensinar para uma criança que vai gerar um mau cidadão no futuro. Né? Por isso que eu perguntei se tinha... É que essas palavras, elas não são vazias, né? Elas são ações, né? Você não é uma pessoa respeitosa, você respeita as pessoas, você age, né? E aí eu acho que esse movimento, ele aparece, né? Acho que a arte marcial, apesar dos meus não praticarem e eu não praticar mais, mas todo mundo praticou, justamente por isso, tipo... Não, os faixa preta entram primeiro no tatame, depois os marrom, depois, né, e daí seja a coloração da faixa da arte marcial que a gente tá falando, para daí depois você, como branca, entrar. Normal. Acho que é por aí mesmo, porque a criança, ela aprende muito mais sobre o que ela vive, não sobre o que ela ouve, né? Meu pai, quando vivia junto com ele, tá, não sei, na mesma casa, tipo, não tome água da boca da garrafa, tá, não sei, eu nunca vi o cara fazendo isso. Então, é muito mais sobre as ações que ele foi me mostrando ao passar de um período longo, né, viver junto com o cara embaixo do mesmo teto dele, do que propriamente falar uma coisa e 5 minutos depois estar fazendo outra. Acho que esse é o ponto muito importante de arte marcial, né? E daí se tem essa criançada que não está praticando, fica difícil mesmo. Um exemplo que eu sempre dou, assim, quando a gente pensa... Acho que na relação entre uma atitude na vida e uma prática física ali, principalmente o Qigong, né? Eu atendi uma vez uma moça que, num processo de ambulatório, assim, finalização de curso, e ela chegou bem fechada e etc. E ela me disse que ela era muito fechada e que ela se sentia como uma ostra, algo nesse sentido. E aí, a hora que eu fui passar os movimentos para ela, eu passei o da garça, inclusive, né? Que a gente abre, faz toda uma postura de
de abertura, assim. E no momento que ela ergueu as asas dela, ela abriu um sorrisão, assim, né? Ela se soltou inteira ali. Então, é assim, se aquele corpo nunca experienciou uma abertura, como é que ela vai se sentir diferente, né? E estar aberta para outras coisas, né? Se ela não... O corpo dela, não sei se nunca, né? Mas provavelmente há muito tempo não tinha experienciado uma postura aberta, assim, né? Então ela não vai agir dessa maneira, né? E acho que o respeito, etc., tem a ver com isso, né? Se eu não experienciei ainda isso, ou eu não vi, né? Não tenho exemplo, como é que eu vou viver dessa maneira, né? Daí a gente começa a perceber, assim, uma criançada com... eu corro o risco de soar aqueles velhos falando que na minha época... Mas, cara, você começa a ver uma criançada meio sem educação, assim, e sem respeito ao pessoal mais velho, que é justamente o que a arte marcial implica. Você falou agora há pouco, assim, tipo, o meu mestre passou por muito mais provas do que eu. E tem aquela frase super bonita, né, que o mestre falhou mais vezes do que o aluno provavelmente tentou. Então imagine, ele tentou, ele falhou, ele teve êxito. Só de falha ele já teve mais do que todas as tentativas do aluno dele. Ou seja, essa é uma pessoa que na minha cabeça é digna de respeito. Independente se ela faz o que eu faço ou não. Até porque, como os meus esportes nunca foram os esportes populares no país, a gente entende que, claro, não é desse jeito, mas levando em consideração o tamanho da população brasileira e todo mundo no futebol, o teu esporte, assim como o meu esporte, é nicho. Então você acaba que você, entre aspas, compadece um pouco das dores do outro, porque eu sei que o meu não é gigantesco. Então. Uhum. E daí, falando de esportes, eu dei uma xeretada, né, para me preparar aqui. Ainda tem xadrez nessa história toda? Então tem corpo, mente, raciocínio lógico, estratégia, e daí você dá curso de xadrez. Eu jogo desde os 10 anos de idade, 10, 11 anos, de participar de campeonato, assim, na escola e tal. E na pandemia, joguei ainda campeonato na faculdade, etc., mas fiquei um tempo meio afastada, assim. E aí na pandemia decidi voltar a jogar, e eu gosto muito de ler, então eu fui me jogar nos livros de xadrez, assim, e a gente ficava muito tempo na internet, né? Sim. Comecei a produzir conteúdo sobre livros de xadrez. E aí a coisa foi dando certo, eu fui fazendo mais formações, e aí fui montando curso, e etc. Mas o que eu sempre falava para as pessoas, assim, é que no momento da pandemia, eu tava treinando para competir antes da pandemia. Então era uma rotina de treino, né, de 6, 7 dias na semana treinando. E tudo voltado para aquilo. Aí, de repente, você tá em casa, treinando no ar, com uma câmera, né? Seus colegas, professores do outro lado, né? A gente que faz esses esportes, né? De que tem impacto, assim, você tá no ar, né? Socando o ar. E aí eu acho que E sem lutar, né? Eu tava vindo de um Sem processo de... ritmo de luta. Mas assim, Né? a luta mesmo, a sensação da Sim. luta, né? E aí acho que o tabuleiro virou o tatame, né? Ou melhor, o tatame virou... O tabuleiro foi o meu tatame nessa época, né? Porque aí eu não lutava mais, mas o xadrez é uma guerra, né? Você tá... As duas coisas são análogas, assim, né? Só que um processo você tá passando mais mental, talvez, e ali o outro não somente mental, porque também é, né? Embora no xadrez a gente sempre fala, né? Às vezes você perde uma peça lá, parece que você levou um soco no estômago mesmo, assim, né? A sensação, ela é corporal também, né? Olha, não sabia. É que você fica muito imerso, né? Quando você tá imerso mesmo no jogo, a sensação, ela é física, né? Mas você... Bom, você falou que gostava e tal, mas você inicialmente usou como uma ferramenta para competir melhor em competição de arte marcial ou você sempre gostou? Não, foi uma sacada que veio sem querer, assim, né? Na verdade, e foi um processo oposto, na verdade, né? Quando eu comecei a dar os cursos de xadrez, eu comecei a trazer elementos do treinamento de artes marciais com os meus alunos ali, né? Porque aí é aquilo, né? A gente... O xadrez é aquele... Sempre falo, ele é aquele jogo que quanto mais você estuda, mais legal ele fica, né? Ele vai ficando mais divertido. Então a galera estuda xadrez, né? A galera se joga mesmo pra praticar, estudar, etc. Mas a hora que você vai jogar, você fica nervoso, aí você comete algum erro, aí você não consegue lidar com aquele erro, então você se frustra. Essas questões todas psicológicas, elas têm que ser trabalhadas o meu professor, né, o Gerson Pérez, ele falava, é o extra tabuleiro, né? Você tem que trabalhar uma série de habilidades ali socioemocionais para você lidar ali na partida, né? Porque aquela ideia de que a mesma cabeça que tá tentando encontrar um bom lance é a cabeça que tá tentando lidar com o estresse que tá rolando em casa. Ou porque não sabe perder, ou o medo, a ansiedade, a vergonha porque tem alguém assistindo, né? A mesma cabeça que tá tentando fazer um bom lance, né?
Então, aí eu comecei a trazer essas coisas das artes marciais pro treinamento de xadrez, assim, né? Tentar relacionar. E daí você melhorou como artista marcial por causa do xadrez? Eu sinto que eu durante a pandemia eu tinha essa percepção, assim, né, de aquela vontade de voltar a fazer um combate de novo, assim, e eu pensava, nossa, eu tenho certeza que quando eu retornar, eu vou estar muito mais tranquila, e hoje eu tenho essa sensação, assim, de que é tranquilo, assim, né, de não pega mais naquela maneira que às vezes a gente se descontrola, né? Às vezes você leva um chute ali, você fica brabo, você fala, agora eu quero. Só que é nesse momento que você fica brabo e tenta ir pra cima no descontrole que você leva mais um, né? Ali que você perdeu a consciência já o controle do seu corpo mesmo, né? Então eu tenho claramente essa sensação, essa noção de que eu sou mais tranquila hoje, assim, tem uma tranquilidade maior em perceber a movimentação, em lidar com o que eu errei, assim, e eu acho que veio desses anos de imersa daí no xadrez mesmo. Mas é engraçado, porque aliás, é engraçado, não é? Curioso, porque um é a fração de segundo. E o outro você tem um tempinho para analisar o próximo passo e tal. Você percebe que a velocidade de um não apenas não interfere, duplo negativo, eu sei, mas auxilia na outra atividade. Uhum. Tem vou dar duas respostas que são a mesma, assim, né? No xadrez a gente sempre fala, o pessoal hoje tá acostumado a jogar o xadrez rápido, né? Que é aquele de 3 minutos para cada um ali, que é uma partida que se dá mais rapidinha, né? Uhum. Para você jogar bem a partida rapidinha, você tem que jogar bem a partida longa, né? Você vai fazer todo aquele processo de análise, de cálculo elaborado lá, e aquilo, quando você faz ele esmiuçado, você várias e várias vezes, a hora que você precisa tomar uma decisão rápida, é como se a sua cabeça só acelerasse o processo. Não vai complexificar, claro, né? Uhum. E o meu professor de Kung Fu, ele fala isso, né? Faz devagar porque o corpo aprende devagar. Então eu vou fazer a repetição lenta, várias vezes, e a hora que eu precisar fazer rápido, pronto. Aí, porque é diferente quando eu vou fazer rápido e eu não sei o que eu tô fazendo. Aí que eu vou fazer errado, vou me lesionar, enfim, né? Então eu acho que é o mesmo procedimento, assim, né? Se você... porque no xadrez eu gostava muito de pensar esses processos de tomada de decisão, né? Como é que você escolhe um lance, né? Então, tanto estudar métodos, mas perguntar para as pessoas, tá, mas me conta por que você chegou nisso, né? E na luta é a mesma coisa, só que é em milésimos de segundo, né? Mas eu tenho que analisar, conseguir perceber a movimentação da pessoa, que estratégia ela tá usando e responder rapidamente, né? Mas esse responder rápido é o treino que você faz, né? Levei aqui, bati aqui, né? Isso é reflexo, praticamente. Não, mas é muito legal, assim, perceber como as coisas estão conectadas e a gente, às vezes, está vivendo a nossa vida no nosso mundinho com aquela viseira de cavalo e não percebe. Para os meus alunos, quando estão aprendendo um movimento novo e complexo, eu peço para eles fazerem o gestual primeiro. Às vezes eles me olham assim, tipo, cara, vou pegar um pedaço de PVC para fazer o troço. Velho, isso vai fazer lento com o PVC. Para o teu cérebro ter tempo de entender aquilo. O outro lado da moeda é vendo gente que treina comigo ou que eu treino com as pessoas e tal, tipo, você faz uma puxada e já meio que larga, assim. Daí a pessoa, pô, o que aconteceu? Eu vi que não ia dar tempo. Daí tem uma pessoa terceira no box lá e tal. Cara, mas a puxada é tão rápido, como que você percebeu que não ia dar tempo? Eu já fiz isso tantas vezes que eu vi que eu cheguei um segundinho atrasado. Um segundinho atrasado na condição física que eu tô, ou com o cansaço da semana, ou levando em consideração que eu tô levantando um percentual de carga mais alto, não vale a pena. Então eu largo, caio, eu dou lá meu tempinho e tento de novo. Não vou tentar com uma carga pesada, algo que não tá tão bom, que eu já pratiquei algumas vezes, que eu sei mais ou menos a hora que eu tenho que fazer, pra me lesionar. Só que daí na luta, infelizmente, você tá com outra pessoa, não tem. Pera, volta aqui. Não tem como. Mas muito legal, assim, perceber como as coisas, elas estão conectadas. A gente que não percebe, né? Tem muito do que você estava falando que eu estava pensando, cara, mas não sou formado em nenhuma arte chinesa, tá? Mas, cara, faz sentido, porque eu já usei isso assim, assado, tá? Muito legal. Uma coisa que eu gosto, assim, uma relação que eu gosto de pensar é que eu tenho muito mais medo da pessoa que chega com o chute para aqui do que a pessoa que me bate. Né? Porque a pessoa que, num treino, né? A pessoa que chega no chute e ela tem o controle suficiente para não me bater, mas sentir o ventinho do pé dela no meu rosto,
A hora que ela quiser me bater, ela faz o que ela quiser. A pessoa que me bate e não consegue segurar, assim, né? Talvez ela acertou o chute porque ela não teve controle suficiente pra parar quando precisava, assim, né? Então eu acho que isso é uma... Você tem que... a gente fala, né? Você treina pra parar a hora que você precisar. E não pra sempre acertar ali, né? Pra bater sempre. E esses geralmente são as pessoas mais graduadas, creio eu. Com certeza. A gente... É muito mais fácil a gente se lesionar lutando com uma pessoa menos graduada do que com os mais graduados. Acho que 90% das vezes que eu tive algum machucadinho estranho veio de menos graduado. Da assim. imperícia do meu parceiro de dança. É uma defesa diferente, errada, assim, né? Que dá um susto. Cara, muito legal mesmo. Eu confesso pra você que fiquei muito orgulhoso de me considerar seu amigo, justamente por causa dessa ideia da medicina chinesa, da arte marcial, do xadrez. Assim, eu falei, cara, olha que legal, cara. A moça passou boa parte da vida dela tentando integrar coisas, né? E daí, tipo, isso reverberou em milhões. Não sei porque eu nunca perguntei a tua conta bancária, mas olha que legal a ideia. E daí tem bastante a ver com cultura oriental, né? Tipo, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou estudar várias formas de fazer o melhor que eu posso para continuar evoluindo. Isso é um negócio que é muito importante na minha cabeça. Eu sempre falo que o dia que eu não conseguir aprender mais nada e o dia que eu não conseguir me mexer, pode dar uns 3 meses, já vai começando a fazer o plano funerário, porque não tem mais nada para fazer. Então achei muito legal mesmo. Pô, aconteceu um negócio muito fortuito, que é vir pro estúdio novo com uma pessoa que eu falei, cara, que legal isso tudo. Porque, né, você vem, tá, não sei o quê, vou conversar com a pessoa, eu conheço ela, tá, não sei o quê. Não é bem assim, né? Tem que fazer uma espécie de pesquisa sobre a pessoa e tal. Então, quanto mais eu fui pesquisando, mais no sentido de amizade, eu fui me apaixonando. Cara, que legal isso, que legal isso. Cara, faz curso disso, que massa, que não sei o quê. Então, tava muito, muito afim mesmo de te entrevistar, porque eu achei que ia ser divertido. Me conta uma coisa, como é que o pessoal faz para te achar em rede social? Vende curso? Faz o teu agora. No Instagram, Nabila Fiore, não sei onde que fica escrito. Acho que ali. Então, Nabila Fiore é o Instagram. Eu atendo, né, numa clínica e dou alguns cursos livres por aí, mas geralmente tá tudo divulgadinho lá no Instagram. Galera, só seguir a Nabila, essa pessoa maravilhosa que você vê. Não é só físico, não é só mental, é também espiritual, energia e tal. Espero que vocês tenham curtido.